Olá, boa noite. Fala oi pra eles, Jack. Jack não quer papo pra variar. Deixa eu pôr ele aqui. Ai, nariz. Jogou pena no meu nariz, não foi? Brincadeiras à parte, boa noite. Hoje é sexta-feira. Pra mim já é sábado, né? Já deu o pôr do sol, o dia pra mim já acabou. E eu decidi começar, quando puder, né, sempre que possível, fazer alguns pôr do sóis passar algumas sextas-feiras ou sábados, dedicando um tempinho a falar sobre o cristianismo puro. E hoje é um dia que eu tô particularmente bastante apreensiva. Dá pra ver, né? Batendo a perna, tô ansiosa, já sou bastante ansiosa e eu queria compartilhar. Eu falei assim, gente, eu não tô afim de conversar com ninguém hoje. E porque eu tô fazendo um vídeo com um monte de gente que eu sei lá quem que vai me assistir, falando com um monte de gente sendo que eu não tô afim de falar, né? Por que eu tô fazendo isso? Primeiro porque eu sinto que o que me conforta deve confortar os outros também. Então até é realidade, assim. Quando a gente está triste, é legal a gente compartilhar com as pessoas o que nos faz melhores. E essas pessoas terem também esse caminho de calma, né? Então eu até fiz um roteirinho de versos bíblicos, até coloquei no meu bloquinho ali, sobre o que a Bíblia fala em relação a sofrimento, porque é engraçado não, mas o que mais as pessoas me questionam quando eu falo que eu sou cristã e que eu acredito em Deus e que eu realmente vivo isso constantemente, né? Isso faz parte do meu palavreado, das minhas atitudes, enfim, porque às vezes podem até parecer radicais algumas atitudes que eu tomo para a visão de alguns, mas a questão é por que você faz isso se tem milhões de pessoas que passam fome todo dia? Cadê Deus? É sempre a pergunta que eu mais ouço. E eu confesso que eu não fico feliz em ver milhões de pessoas sofrendo, eu não sou sádica. E quando as pessoas perguntam, até eu já me questionei muitas vezes de ver alguém sofrendo ou eu mesma sofrendo, como hoje me deu um acesso de vontade de chorar. Eu falei, e aí, Deus? É normal a gente se sentir assim e questionar Deus, mas ele não nos pune por isso, pelo contrário, ele sabe que a gente sente isso, e é aí que ele abre os braços de pai e fala, vem cá, filho, eu tô aqui. E aí, na sequência de pensamentos, eu peguei até meu bloquinho. Na sequência de pensamentos que eu fui elaborando aqui, junto com os versos bíblicos, né? Ó, é mais de um que o bloco é fininho. A primeira coisa que a gente sempre deve pensar em relação ao sofrimento é se esse sofrimento, ele depende de você ou não. Por quê? Porque é justamente aquela questão que eu já comentei em outros vídeos, a tristeza, ela não é uma coisa que normalmente depende da gente. O mundo, ele é feito de pessoas com escolhas e cada pessoa que fez a sua escolha tem uma consequência boa ou ruim. Infelizmente, muita gente tem escolhas que trazem consequências ruins a outros
e não só a si mesmo, né? É o caso do assassino, é o caso do caudilho que fica lá tendo aquelas 1000 terras e deixando um monte de gente passando fome e sede porque a terra é só dele. Enfim, é o cara que trai o outro, mil situações, né? Traz um sofrimento, o pai que larga a casa com os filhos. São escolhas que eles tomaram. Agora, se não depende dessas pessoas, depende unicamente de você o sofrimento. Você já parou para pensar que às vezes você está sofrendo porque você não tomou uma atitude diferente da qual deveria tomar? Desculpa a posição aqui, mas em relação a bater de frente, a reagir, a mudar a estratégia do jogo, né? Porque, assim, é muito fácil a gente só reclamar, não tá bom, mas o que eu tô fazendo para mudar na minha vida em relação a isso? A gente fica esperando os outros mudarem pra gente, pra nós, depois falarmos, não, nós estamos bem, nós estamos felizes. É assim? Existiam dois versos que o rei Salomão falava. O rei Salomão, ele escreveu um dos livros da Bíblia que chama Provérbios. O rei Salomão era filho do rei Davi. Eu já até comentei isso uma vez com vocês. E ele fala em Provérbios 1, capítulo 1, né? Verso 22. Mas ao mesmo mostrando, minha Bíblia é uma Bíblia normal, não tem nada de anormal nela, não tem capítulos novos, nada disso, é aquela tradicional. Então, Provérbios de Salomão, né? O Salomão, ele fala algumas coisas que ele, dentro da sabedoria dele, pensou, e outras coisas ele escreve, mas é Deus falando para ele, né, e para as outras pessoas, porque um dos pedidos de Salomão era que sempre Deus orientasse ele nas atitudes. E ele fala assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Numa linguagem mais atual, ele está perguntando assim: até quando você, que é medíocre, que gosta das coisas medianas, que é simples, não vai continuar sendo assim, não vai se mexer para tomar uma atitude? Até quando você, que só fica tirando sarro, escarnecedor, que só fica se divertindo às custas dos outros, vai fazer isso e não vai cuidar de si mesmo e tomar uma atitude para melhorar na vida? E você que é louco, não é que ele está falando mal das pessoas que têm algum problema, uma deficiência ou uma disfunção, no meu caso tem transtorno de ansiedade, não é isso, mas é aquela pessoa que chama de louco, é a pessoa que não para pensar até quando você que é louco vai ficar se aborrecendo com conhecimento. Por que você não está buscando conhecimento? Por que você não foi estudar? Não tem condição, mas o que falta para você tentar agora? Será que agora não dá? Mas e depois? Você já fez um planejamento da sua vida? Então é isso que fala em Provérbios. E continua no mesmo capítulo 1, no verso agora 33, ele fala assim: mas o que me der ouvidos, é Deus falando, mas o que me der ouvidos habitará, seguramente estará descansado do temor do mal. Então aquele que tomar atitude e der ouvidos ao Senhor, Deus, ele vai ser protegido do mal. Então é o primeiro ponto. Isso depende de você ou não? Depende dos outros? E se depender dos outros, não depende de você? Porque eu acredito que na maioria das vezes o sofrimento ele não depende da gente. Ele é uma consequência desse mundo horroroso que a gente vive. Não que todas as coisas que existam no mundo sejam feias, porque tem um resquício ainda, né, de beleza. Existem ainda pessoas boas que dão a chance de mostrar. Existem ainda os seres da natureza
mostrando que nem tudo é tão feio, mas se você olhar a estrutura, o complexo que a gente vive, é muito triste, é pesado, e por isso que tem tanta gente que tenta fugir disso o tempo todo. Então, se não depende de você, o que nós fazemos, né? E aí eu continuo falando aqui uma questão mais que comum na sociedade pós-moderna, né? Não vou falar que isso nunca existiu, sempre existiu, mas o andamento da sociedade atual, ele exige tanto das nossas forças que nós acabamos ansiosos ou deprimidos. Eu não sei se vocês sabem, a medicina diz que a ansiedade e a depressão, elas são doenças contrárias, são doenças. Mas a pessoa ansiosa, ela tem crises depressivas, ou seja, uma pessoa ansiosa, ela fica depressiva quando ela não consegue entender, alcançar algo que ela almeja, espera, e dá aí aquela sensação de incapacidade total. E eu sei porque eu sofro muito disso e luto muito contra isso. E aí vai, né, a primeira parte da aptitude, mas tem coisas que não dependem só de mim, né? Então eu fico naquela angústia de querer resolver, de querer fazer dar certo. Por que o outro não está trabalhando e eu estou aqui me matando? Por que essa pessoa não está fazendo? E tem um verso aqui que é um dos mais bonitos que existe, que inclusive está em várias músicas. A Whitney Houston já cantou essa música, eu acho. E está em Mateus 6. Aí é Jesus falando já para os discípulos. E a gente vai começar, ele está fazendo uma pregação sobre o tesouro do céu, que vale muito mais do que os tesouros da terra. E tem uma parte aqui que ele fala da ansiedade, justamente. E é no verso 25, Mateus 6, 25, né? Eu vou ler até o final, que é no verso 34. Né? E ele fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que o vestido? Ou seja, primeiro verso, não fica ansioso tentando pensar no que vai conseguir para amanhã, do que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Não só no sentido prático da coisa, mas e o meu trabalho? E será que eu consegui comprar aquela roupa? Será que eu consegui comprar aquilo? Começa assim, né? Aí ele fala assim, o seu corpo não é mais importante do que a roupa que você usa? E a sua vida não é mais do que as coisas que você vai conseguir, que nem o mantimento? E daí ele continua, olhai as aves do céu. O Jack, olhai as aves do céu. Que lindo, olha. Volta lá, Jack. Participação especial no vídeo. As aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vós, Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã se cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, fazendo um resumo assim, bíblico em relação a isso, eu estou falando assim, as aves elas conseguem se alimentar, e olha o tamanho da ave. E você, que é criatura, a imagem e semelhança de Deus, será que você não tem um valor enorme para o Pai do céu? E os lírios, eles nascem bonitos por si só, eles conseguem ter o ciclo de vida deles completo, fazer os esporos, tudo isso completamente sem, sabe, o vento leva os esporos, vai um animal e poliniza eles continuam vivendo. E você vai ficar achando, procurando que vestir. Olha como o lírio é bonito, se veste muito mais bonito do que o próprio rei Salomão, que ele é tão mencionado na cultura judaica, porque ele foi um rei muito rico por causa da sabedoria dele. E ele fala assim, Jesus fala, procure primeiro a Deus. Se você procurar Deus primeiro, o resto vai ser acrescentado, o resto vai vir para você de alguma forma. E não se inquieta com o dia de amanhã, não fica esperando, preocupando com o dia de amanhã, porque todo dia tem o seu mal, já basta o mal de hoje, ou seja, ele não está falando que você não vai passar aflição, que você não vai sofrer, mas sofre só o que você vai sofrer nesse dia e tenta buscar a Deus, porque Deus vai suprir as suas necessidades. É isso que está falando no verso de Mateus. Mas vamos ser sinceros aqui, entre mim e vocês. Vocês acham que é sempre que só lendo um verso a gente consegue conforto suficiente para os nossos problemas? Eu vou ser sincera, não. Eu também vou ser sincera, muitas vezes esses versos me ajudaram muito. Mas tem hora que eu estou tão desesperada que eu leio e continuo angustiada. Mas não é para se sentir culpado por isso, porque o próprio Jesus pediu para tirar o sofrimento dele quando ele estava angustiado. E uma das vezes assim, mais notáveis assim, que a gente tem na Bíblia é quando ele estava no Getsemane. Getsemane era um jardim e ele foi orar com os discípulos e ele sabia, Jesus sabia, porque isso já era plano divino, né? Eu vou só lembrar vocês do outro vídeo que eu fiz, o plano de salvação, né? Nós, seres humanos, pecamos e Cristo Jesus, o próprio Deus, se fez forma de homem. Você pode encontrar também na Bíblia, né? E o verbo se fez carne, a expressão que eles usam. O próprio Deus se fez em forma de homem e passou por tudo que um homem passou, porque só um Deus, Criador, poderia salvar a própria criatura. E então, Jesus sabia que ele ia ser morto, isso já era esperado. Agora, a gente normalmente não sabe, né, o que vai acontecer conosco. E como eu dizia, o próprio Jesus pediu para tirar o sofrimento dele, mesmo ele sabendo de tudo que ele ia passar, o peso da culpa, da dor, dos pecados das outras pessoas, fez ele sofrer demais. E aí nós lemos isso em Marcos 14, capítulo 14. E aí o verso é o 35 e 36, que é o Jesus no Getsemane, ele falando assim: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, isso Marcos falando de Jesus, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Jesus disse: Abba,
Abba quer dizer Pai. Todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, aí a gente entra numa questão, né? Jesus está falando, eu estou sofrendo, Deus, tira isso de mim, mas faça a sua vontade. Por que ele falou isso? Uma coisa que faz eu sempre refletir é que, como esse mundo ele é cheio de iniquidade, já é esperado que a gente sofra. E é esperado que a gente peça para Deus tirar o sofrimento. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando pedir para Deus tirar o sofrimento da gente é pedir que Ele faça a vontade dEle sobre nós. Porque Ele conhece o início e o fim das coisas. Aí você fala assim, mas isso não é estranho? Eu pedi para Deus fazer uma vontade sendo que eu não sei qual é a vontade dEle para mim? Na verdade parece estranho, mas quem que foi que te criou? Foi Deus que te criou. Então se Deus te criou, Ele quer o melhor para você. Se Ele mandou um filho dele, porque você só tem que esperar o melhor mesmo para te acontecer. Até tem um verso em Jeremias. Jeremias aí é um profeta bem anterior a Jesus. Ele está no Velho Testamento, Jeremias 33:3. Ele fala assim, você tem que falar para Deus, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, fala comigo, Deus. Você tem que falar, fala comigo. Deus está te falando. E eu vou te responder. E vou falar para você coisas enormes que vão te acontecer que você não faz ideia. E foi o que Cristo fez. Deus, me tira o sofrimento. Ou seja, o próprio Cristo pediu para tirar sofrimento. E então a gente também pode pedir isso. Não é errado se sentir sozinho, se sentir sofrido e falar e reclamar disso. Não é errado reclamar do sofrimento. Mas a gente tem que pedir para Deus fazer a vontade dele. Porque vai ser feito melhor, mesmo que você não ache isso. E aí, por fim, tem uma coisa assim, um verso que, desculpa eu estar gaguejando um pouco, que eu estou um pouco nervosa assim, de falar. Eu ainda fico nervosa de falar na frente da câmera. Mas tem um complemento legal aqui em João 16:33 do que a gente está falando, é que depois que Cristo morreu e tomou todas as dores, Ele deixou uma mensagem pra gente. É um verso muito conhecido, mas é um dos versos que eu mais me emociono quando eu leio, que fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus está falando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus está falando isso para você. Jesus Cristo venceu o mundo. Foi isso que Ele falou. Então assim, quando Cristo estava na cruz e sofreu, tudo que Ele sofreu, Ele estava vencendo o mundo. Ele estava vencendo todos os sofrimentos, todos os pecados, todos os problemas que poderiam haver. Ele fez isso para você. Mas Ele disse, você vai ter aflição nesse mundo. Mas tenta ficar feliz, tenha bom ânimo, porque Deus, vence o mundo, venci tudo isso, e você é meu filho. Então você vai ser protegido disso. E aí volto naquela questão, e por que tem criança da África sofrendo? Por que tem gente me traindo? Por que tem gente passando fome? Por que eu sou a única injustiçada de uma situação que eu não tenho nada a ver? Por que mataram meu filho? Por que eu tô sozinho? Esses questionamentos, eles são muito pesados. Porque você lê assim, Deus falando
com você e de repente você fala, cadê Deus agora? Não é? A gente não pode esquecer dos 3 pilares do cristianismo. Deus fez a criação, aí a criatura pecou, então Deus veio à Terra, deu a possibilidade dessa criatura se arrepender e prometeu para a criatura uma terceira coisa. Cristo vai voltar, vai renovar o mundo, vai ressuscitar as pessoas amadas que morreram e vai tirar todo o sofrimento. Então esse sofrimento ele é passageiro. Eu não vou falar para você que não, ele é a pior coisa que poderia ter acontecido a um ser humano. Porque a gente não foi criado para sofrer, a gente foi criado para viver num mundo perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres planejados. E aí lá em Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação, a palavra Apocalipse, no penúltimo capítulo da Bíblia, bem aqui no finalzinho, você vai encontrar no verso 21 uma visão que João teve desse lugar renovado que nós vamos ter. E ele fala assim, é um dos versos mais bonitos também que tem: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, depois que Cristo vir à Terra, tudo isso vai passar. E aí aquela pessoa amada, você vai reencontrar. Tudo isso que você está sofrendo agora vai passar. Mas enquanto você estiver aqui, ainda assim você não está só. Deus está contigo. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida terrena e mais ainda para a vida celeste. Então, tenta não desanimar. Hoje para mim está sendo um dia difícil. Por isso até que eu estou um pouco... eu estou com um pouco de dificuldade de me comunicar com vocês. Mas eu falei, não, é nesse momento que a gente precisa enfrentar, né? E uma das formas de enfrentar é eu me prostrando diante ao Pai e falando, Senhor, eu não tenho forças. Me tira o sofrimento e me dá coragem. Porque depende de mim algumas coisas, então me dá coragem para eu agir. E nas que não dependem de mim, toma a sua vontade, porque eu sei que ela é melhor para mim. É assim, não é ficar esperando as coisas acontecerem, é você agir e pedir para Deus que o que você escolha seja o melhor. E se você não escolher o certo, que Deus conduza você para o melhor. É essa a questão. Um dia, todas as pessoas que forem injustiçadas, elas vão receber o melhor que Deus pode preparar. Então, são coisas inimagináveis para nós, seres humanos. Mas a gente não vai ficar sozinho. E é por isso que na história e até na atualidade nós vemos tantas pessoas que morreram tão confiantes. Vocês já passaram por uma situação dessa? De pessoas que não tem nada, ou em teoria morreram da pior forma possível, de repente elas morreram tranquilas. Então a minha mensagem é essa, porque eles tinham confiança em Deus e eles foram consolados. Ninguém passa por uma situação se não tiver consolado. Uma situação difícil, passar bem assim. Então eu desejo que vocês tenham esse consolo, assim como eu já tive e espero ter de novo. E que tenham um bom sábado. Um abraço para todo mundo.